Olá, a partir de hoje eu quero trazer algumas dicas importantes para nós mantermos o equilíbrio mental e emocional. Veja só, nós vivemos uma existência que, não obstante tudo de bom, de agradável que ela nos fornece, nós temos elementos extremamente extremos, críticos e de uma realidade extremamente apavorante. Em certo tempo eu li um texto de Augusto Cury onde ele exclamava que a vida, que a existência é um contrato de risco. Verdade. E não entender isso nos coloca em situações minimamente perigosas. É impossível não viver uma experiência de fracasso e falência diante da crise se a gente não consegue compreender a existência como esse contrato de risco. Efetivamente, quantas pessoas estão vivendo situações desagradáveis ao extremo por conta de não entender isso? Estão vivendo um desequilíbrio mental e emocional, muitos até internados, né? Outros se entorpecendo de medicações que tratam apenas com a sintomatologia do transtorno, mas não lidam efetivamente com a etiologia, com a origem, não tratam efetivamente do ponto de manifestação e de dinamismo do transtorno, né? Não fazem isso, e você só vai administrando algo inadministrável. Então é importante que nós compreendamos algumas coisas chaves, alguns elementos de diretriz para lidar com a crise, que guardam nossa mente, que orientam nossa vida do ponto de vista de lidar com as situações extremas da vida. A nossa ideia é trazer algumas dicas, alguns pontos elementares que podem nos conferir uma economia emocional e mental que não nos isente, evidentemente, de passar por crises ou situações dessa natureza, mas que nos dão equilíbrio para sair dela e mantendo minimamente nosso equilíbrio e consciência. E a primeira dica que eu quero dar, dentro desse contexto de viver a vida como um contrato de risco e de manter a sanidade mental e emocional, manter o equilíbrio dessas áreas, é que a vida, a existência, é para ser vivida, não controlada. Sabe qual é o problema de muitos que estão passando por dificuldades extremas? É que eles achavam em algum momento, não acham mais porque estão vivendo, mas achavam em algum momento que eles controlavam todo o processo da existência e que jamais eles iriam vivenciar certas circunstâncias da existência. Você entende isso? Muitos, infelizmente, até inconscientemente, ou do ponto de vista de organização de mundo e compreensão de realidade, acham que controlam a existência e controlam a vida. Mas o que é que a gente controla mesmo? O que é que nós controlamos do ponto de vista disso? Nada, não controlamos coisa nenhuma. Não controlamos nenhuma etapa da nossa existência, desde o início até o final. Porque fica parecendo que a gente só não controla o nascimento, mas o restante nós controlamos. Isso é uma estapafúrdia. Isso é um pensamento absolutamente extremo, uma perspectiva absolutamente equivocada, uma compreensão tola. Não controlamos coisa alguma em situação nenhuma. Nós podemos e devemos nos preparar para existirmos, né? Porque alguém pode dizer assim, então você está dizendo que a gente não controla nada, então vamos deixar tudo à bancarrota? Não estou dizendo que a gente tem que viver a vida à bancarrota, não foi isso. Eu disse que nós não controlamos, existimos. E para existir, eu preciso me preparar, eu preciso amealhar um aparato da existência, chamo de aparato da existência. Uma boa instrução escolar, acadêmica,
escolher uma boa profissão, se manter num nível efetivo profissional e tal. Relacionamentos, tudo isso faz parte de existir. Então a gente tem que se preparar para existir. Precisamos nos preparar para viver uma relação boa, agradável, que a gente sonhe. Também não quero dizer com isso que nós não sonhamos ou coisa parecida. Eu só estou dizendo que nós não controlamos a existência, não controlamos a vida, não controlamos coisa alguma. Quantos que estão passando agora, nesse exato momento, por uma situação profissional que jamais esperariam? Jamais esperariam. Jamais. Mas estão tendo que vivê-las. Quantos que perderam sua profissão, que investiram décadas? Quantos, nesse exato momento de pandemia, estão perdendo seus empregos, perdendo suas propriedades, suas empresas? Gente que viveu a vida toda num projeto profissional e que agora não tem mais nada. Quem é que sonhava com isso em 2019? É só você fazer uma retrospectiva e ver todas as nossas expectativas para 2020. Vá ver, inclusive a sua talvez. Quem imaginaria que 2020 está acabando seria do jeito que foi? Tem gente que nem sabia que iria morrer em 2020 e morreu. Quantos que estão morrendo aí com o Covid, que jamais experimentaram, jamais pensavam que isso iria existir. Então a vida, ela é incontrolável do ponto de vista de todas as suas contingências. E note bem, somos seres contingentes. Nós vivemos na contingência. Existem conjunturas da vida que nos assaltam como uma grande tempestade. E não dá para escapar, dá para sobreviver a ela, mas escapar não. E é por não entender isso, por não entender que nós somos seres finitos, e a finitude não tem a ver apenas com a ideia da morte, até porque de fato toda a vida é uma preparação para a morte, dizia Freud. Agora entender isso, dar significado empírico, existencial e dinâmico para isso dentro da gente é outra história. Mas o fato é esse. O fato é que a nossa existência, as nossas escolhas nos impõem uma vida, uma existência. E a gente não se prepara para isso, e muita gente quer viver e fica choramingando o fato de que está vivenciando consequências de sua própria escolha. Então assim, olha, a vida é para ser existencializada, vivida. Nós somos seres no mundo, mas não controlamos o processo de estarmos no mundo. Não controlamos coisa alguma. Não controlamos todas as conjunturas. Relacionalmente também, quantos que estão vivendo experiências relacionais que jamais experimentariam? Alguns até positivamente, mas quantas experiências negativas? Nós temos que lidar, relações pais e filhos. Quanto de desanimador se impõe na relação pais e filhos? Até também por conta das nossas expectativas, né? Nós somos minados pela alta expectativa que estabelecemos previamente, e muitas delas exacerbadas, né? Excêntricas até, sobretudo em relação a pai para filha, e aí vai. Quanto de bagunça nós estamos vivendo na vida, na existência, exatamente por não compreender que nós não controlamos tudo. Não controlamos o destino dos nossos filhos, não controlamos o nosso próprio destino nesse sentido, e quantas coisas acontecem nos nossos relacionamentos que nós não esperaríamos. Isso é existência, isso é existir a vida. Não estou dizendo com isso que você não tenha que se preparar e fazer de tudo para viver o melhor relacionamento que você puder, e deve, até porque nós existimos, e aquele que faz parte da nossa cadeia de existência pode chegar um momento e não estar mais presente, ou nós não estamos presentes na vida dele. Por isso, viva o melhor que você pode a cada dia com o outro. E nós temos uma crise muito forte dentro da pós-modernidade ou da modernidade líquida do ponto de vista de relacionamento. Vivemos efetivamente, muitas vezes, pseudos relacionamentos que na verdade não são nada do que mera gestão de imagem. Tem muita gente vivendo gestão de imagem, e o Facebook, as mídias sociais estão repletas, saturadas disso. De gente que vive uma pseudo-vida, vive uma versão da própria vida na existência, vive uma vida absolutamente fictícia. E isso é perigoso. Precisamos viver a existência.
como ela é, e nos preparar diante de todas as suas, de todas as suas crises, ou de todas as situações que talvez nós não esperaríamos, ou que até mesmo refutamos, dentro disso, tentar efetivamente sobreviver e superar. Não há superação sem compreensão. É tanto que Jesus, quando vai falar sobre arrependimento, ele fala de convicção. A parábola do filho pródigo vai falar disso, né? Tudo começa na convicção, no reconhecimento de. A gente não quer reconhecer, né? Quando não quer reconhecer muitas coisas dentro do relacionamento. Eu não estou falando só de marido, mulher, pai, filho, estou falando de amizade também. Por exemplo, a amizade, do ponto de vista do seu significado real, na pós-modernidade, está vivendo uma das maiores crises. Vivemos aí um conceito esvaziado dos seus significados reais. Mas não é isso que eu quero dizer agora. O fato é que também nos relacionamentos vivemos situações de crise tremenda. E aí eu posso colocar tudo que você imaginar, né? Então não estamos livres dessas crises, não perpassamos as crises, nós temos que lidar com elas, cada uma delas, né? Agora mesmo, após a pandemia, quanta gente está vivendo uma vida caótica e não está conseguindo sair disso porque não está entendendo, discernindo que precisa viver, que não vai controlar o processo, precisa viver, né? Nós estamos aqui para existirmos, não controlarmos a existência, porque não controlamos coisa nenhuma, não controlamos nada, só vivemos, somos seres no mundo, não controlamos o mundo, não controlamos as circunstâncias, né? Então precisamos ter muito cuidado em relação a isso e precisamos entender essa experiência da vida. Vivemos a vida, gente, e suas etapas, nuances e aquilo que ela nos impõe. Cada dia que nós acordamos, a vida pode impor algo que nós jamais esperaríamos, algo inesperado, e eu preciso me preparar para isso. Eu preciso ter equilíbrio emocional para isso. Eu preciso ter recursos necessários para lidar com isso, entendeu? É preciso você entender que você está aqui para viver, existir, não para controlar os processos. Essa é a primeira dica importante. Nós daremos outras dicas à medida em que formos tratando disso, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Tchau.